O Grande Livro apresenta a história do Natal. Episódio 1: A voz que clama no deserto. Há muitos e muitos anos atrás, nos tempos de Herodes, rei da Judéia, existia um sacerdote chamado Zacarias. Ele era casado com Isabel e os dois eram descendentes de Arão, o primeiro sacerdote do povo hebreu. Isso significa que eles eram uma família sacerdotal e, além disso, Zacarias e Isabel eram obedientes ao Senhor e pessoas justas aos olhos de Deus. Mas apesar disso, eles ainda não tinham filhos. Isabel era estéril e tanto ela quanto Zacarias já eram idosos. Certo dia, Zacarias estava servindo no santuário do Senhor. Ele oferecia incenso diante de Deus dentro do templo, enquanto o povo orava do lado de fora. De repente, algo totalmente inesperado aconteceu. Um anjo apareceu a Zacarias. Quando Zacarias viu o anjo, ficou tremendo de medo. Mas o anjo disse a ele: "Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Sua esposa, Isabel, vai te dar um filho e você vai dar a ele o nome de João. Ele vai trazer muitas alegrias para vocês e muitas pessoas vão ficar felizes com o nascimento dele. Ele vai ser grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo mesmo antes de nascer. Ele vai fazer com que o povo de Israel se volte para Deus. E também irá adiante do Senhor e no poder de Elias, fazendo os corações dos pais se voltarem aos seus filhos e os corações dos desobedientes se voltarem para a sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor." Mas Zacarias disse ao anjo que ele e sua esposa já eram velhos e perguntou como isso iria acontecer. E o anjo respondeu: "Sou Gabriel, aquele que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para te trazer essa boa notícia. Agora você vai ficar mudo até o dia em que tudo isso acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras." Enquanto isso acontecia, o povo do lado de fora esperava por Zacarias e acharam estranho ele estar demorando tanto. De repente, ele saiu, mas não conseguiu falar nada. Estava completamente mudo. Então todos perceberam que ele tinha tido uma visão. Ele tentava se comunicar com gestos e sinais, mas nenhuma palavra saía da sua boca. E depois que terminou seu turno de serviço, voltou para casa. Depois disso, Isabel ficou grávida, assim como o anjo havia falado. Isso era algo impressionante porque ela já era idosa. Por isso, ela tinha certeza de que tudo o que estava acontecendo era agir de Deus. Quando chegou o tempo certo, o menino nasceu. Seus vizinhos e parentes ficaram muito felizes com o milagre que aconteceu na família de Isabel e Zacarias, e por isso sugeriram que colocasse o nome dele igual ao do pai, Zacarias. Mas Isabel disse que o nome do menino seria João. As pessoas mais próximas estranharam ela escolher esse nome e diziam: "Mas você não tem nenhum parente com esse nome." Então mandaram chamar Zacarias e perguntaram a ele qual seria o nome do menino. E para a admiração de todos, ele pegou uma pequena tábua e escreveu: "O nome dele é João." Assim que Zacarias acabou de escrever, sua boca se abriu. Sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus.
Todos os vizinhos ficaram admirados com o que tinha acontecido e em toda a Judéia só se falava nisso. Todos estavam perguntando: o que será que esse menino vai fazer de tão especial? A mão do Senhor está mesmo sobre ele. Nesse momento, Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou através de um cântico de adoração a Deus. E o tempo passou e o menino foi crescendo e se fortalecendo em Deus. Ele foi viver no deserto e lá ele anunciava que a chegada do Messias, o Filho de Deus, estava próxima e chamava a todos ao arrependimento. Ele estava preparando um caminho e se cumpriram as Escrituras na fala do profeta Isaías, que anunciou: uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Isaías 40, 3. Essa história continua no próximo episódio. Episódio 2. Uma notícia do céu. No episódio 1 da história do Natal, vimos que Isabel ficou milagrosamente grávida, mesmo já sendo idosa. O anjo Gabriel tinha anunciado esse milagre a seu marido, Zacarias, que acabou ficando mudo depois da notícia. Quando Isabel já estava no 6º mês de gravidez, Gabriel desceu do céu novamente. Dessa vez, ele foi até Nazaré, cidade da Galileia. Lá vivia uma moça chamada Maria. Ela era noiva de José e em breve iriam se casar. José era descendente de Davi. Sim, o Davi que derrubou o gigante filisteu com uma pedrada na testa. Você se lembra? Esse mesmo, o Davi que depois se tornou rei de Israel. Os profetas diziam que o tão esperado Messias seria um descendente de Davi. Vamos ver o que aconteceu. Quando Gabriel chegou na casa de Maria, foi falar com ela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou assustada. Ela nunca tinha visto um anjo e ficou pensando: oh meu Deus, o que será que essa saudação significa? Mas o anjo continuou falando: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e terá um menino. Você vai colocar o nome dele de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus dará a ele o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Israel. Seu reino jamais terá fim. Maria então perguntou ao anjo: como vou ter um filho se ainda não me casei? E Gabriel respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder de Deus te cobrirá. Assim, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Sua prima Isabel terá um filho na sua velhice. Todos achavam que ela era estéril, mas ela já está no 6º mês de gestação, porque nada é impossível para Deus. Maria então respondeu ao anjo: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Em seguida, Gabriel foi embora e Maria se arrumou e foi até a casa de sua prima Isabel. Quando Isabel ouviu Maria chamando na porta de sua casa, o bebê em sua barriga se agitou e ela ficou cheia do Espírito Santo. Ela disse para Maria: você é bendita entre as mulheres e o filho que você terá também é bendito.
Por que sou tão agraciada ao ponto de receber a visita da mãe do meu Senhor? Logo que te ouvi chegar, o bebê na minha barriga se agitou de alegria. Você é feliz porque creu que se cumprirá aquilo que o Senhor te disse. Maria então cantou um lindo cântico de gratidão e louvor a Deus, e entre suas palavras ela disse: Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria ficou na casa de Isabel por 3 meses e depois voltou para casa. E você deve estar se perguntando: mas e José, noivo de Maria? O que ele achou de tudo isso? Quando José soube da gravidez de Maria, ele ficou pensativo. José era um homem justo, então pensou: melhor eu deixar Maria secretamente. Assim, as pessoas não vão ficar falando mal dela por ter ficado grávida antes de se casar. E depois de pensar essas coisas, ele dormiu. E no meio da noite, um anjo do Senhor apareceu no seu sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de se casar com Maria, porque o bebê que foi gerado nela veio do Espírito Santo. Ela dará à luz um menino e você dará a ele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando José acordou, obedeceu ao que o anjo disse e manteve seu noivado com Maria. E algum tempo depois, eles se casaram. Algo muito grande estava para acontecer e Deus estava se movendo de maneira milagrosa no meio do seu povo. Como será que vai terminar essa história? Vamos descobrir no próximo episódio. Nos vemos lá! Episódio 3 – Jornada desafiadora. No episódio 2 da história do Natal, você viu que Maria recebeu uma notícia do céu. O anjo Gabriel apareceu e disse que ela teria um menino, Jesus, que seria o Salvador que todos estavam esperando. De fato, o povo de Israel esperava o Messias há séculos e só ouviam o silêncio de Deus. Agora, o silêncio havia sido quebrado. Os céus estavam se movendo e o Filho de Deus estava chegando. Depois do casamento, Maria e José aguardavam a chegada do bebê. Eles sabiam que não seria apenas um menino, ele era o Filho de Deus, o Salvador de toda a humanidade. Que privilégio carregá-lo em seu ventre! Certo dia, Maria e José ficaram sabendo que César Augusto, o imperador, havia ordenado um decreto. Nesse decreto, ele ordenava um recenseamento em todo o Império Romano. Você sabe o que é um recenseamento? Então vem comigo que eu vou te explicar. Recenseamento é a contagem de pessoas de um determinado lugar. Naquele tempo, quando um recenseamento era decretado, todas as pessoas deveriam estar em sua cidade natal, ou seja, a cidade em que nasceram, para serem contadas pelos recenseadores. Maria e José moravam na cidade de Nazaré, da Galileia. Mas José era descendente do rei Davi. Ele tinha nascido em Belém, também chamada de Cidade de Davi, que ficava na Judéia. Portanto, eles teriam que ir para Belém para o recenseamento. O nascimento do bebê já estava próximo. Maria já estava com um barrigão quando soube que teria que fazer uma viagem de mais de 150 quilômetros. Sim, e naquele tempo não existiam carros como hoje.
As viagens eram feitas a pé. É bem provável que José tenha providenciado um jumentinho para carregar Maria e as bagagens, até porque somente as pessoas ricas andavam a cavalo ou de carruagens. Certamente essa era uma viagem muito longa para uma mulher grávida de quase 9 meses. Sem dúvidas, Maria e José viveram uma jornada desafiadora até Belém. Mas uma coisa é certa: Deus estava com eles em todo o tempo. Chegando em Belém, Maria e José começaram a procurar um lugar para se hospedar. Eles estavam cansados e Maria estava prestes a dar à luz. Era preciso um lugar seguro e confortável para eles e o bebê que iria nascer. Mas ao entrar na cidade, viram muitas e muitas pessoas por todo lado. A cidade estava cheia, muitas famílias haviam chegado para o recenseamento. Eles entraram na primeira hospedaria que viram, mas já não tinha mais quartos disponíveis. Então, eles andaram um pouco mais e encontraram outra hospedaria, mas também não tinha vagas. O mesmo aconteceu em todas as hospedarias que encontraram. Não havia vagas em nenhuma delas. Já estava ficando tarde. Maria e José estavam exaustos. Precisavam de um lugar para ficar, mas não tinha nenhum quarto disponível. O que eles iriam fazer? No próximo episódio, veremos o desfecho dessa história. Episódio 4 – O Grande Dia. Anteriormente, em A História do Natal, vimos que Maria e José haviam vencido a desafiadora jornada de viajar mais de 150 quilômetros até Belém para o recenseamento decretado pelo imperador César Augusto. Eles estavam exaustos e precisavam de um lugar para se hospedar. Mas a cidade estava cheia e por isso não encontraram nenhum quarto disponível em nenhuma das hospedarias por onde passaram. Mas Deus estava com eles. Em uma hospedaria, Maria e José conseguiram um lugar coberto para passar a noite. O lugar era na parte de fora da hospedaria, onde ficavam os animais. Eles estavam se acomodando quando, de repente, Maria começou a sentir as dores de parto. O grande dia chegou! E no meio da noite, o silêncio na cidade de Belém foi quebrado pelo choro do bebê mais esperado de todos os tempos. Ninguém sabia o que tinha acabado de acontecer, pois numa noite comum, na cidade de Davi, o Salvador chegou. O Filho de Deus nasceu! E ninguém ainda sabia dessa maravilhosa notícia. E diferente de como se poderia imaginar, o Rei dos Reis não foi colocado em um berço de ouro, mas sim em uma manjedoura, lugar mais humilde que um bebê poderia estar. Próximo dali, alguns pastores cuidavam de seus rebanhos durante a noite, quando de repente algo totalmente inesperado aconteceu. Um anjo do Senhor apareceu diante deles e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e eles ficaram tremendo de medo. Mas o anjo disse a eles: "Não tenham medo, eu vim trazer uma notícia de grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E esse será o seu sinal. Vocês encontrarão o bebê envolvido em panos e deitado em uma manjedoura." Assim
assim que ele acabou de falar, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Quando os anjos foram embora, os pastores disseram: Vamos até Belém para ver o que Deus nos disse que aconteceu. E quando chegaram na cidade, encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura, exatamente como o anjo havia falado. Depois do que viram, os pastores contaram a todos o que foi dito pelo anjo sobre aquele menino. Todos os que ouviram aquela notícia ficaram admirados. E aqueles pastores voltaram para os campos glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Naqueles dias, alguns magos do Oriente viram uma estrela no céu e sabiam que ela anunciava o nascimento do Rei dos Judeus. Eles então a seguiram e, chegando em Jerusalém, começaram a perguntar onde estava o recém-nascido Rei dos Judeus, porque viram sua estrela no Oriente e queriam adorá-lo. Quando o rei Herodes ficou sabendo disso, ficou muito perturbado e reuniu os chefes dos sacerdotes e perguntou a eles onde deveria nascer o Cristo, de acordo com os profetas. E eles disseram que estava escrito assim: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Sabendo disso, Herodes chamou os magos secretamente em seu palácio e perguntou a eles o dia exato em que a tal estrela havia aparecido. E em seguida disse a eles para irem até Belém encontrar o menino. E disse ainda: Quando o acharem, voltem aqui para me dizer onde ele está, porque também quero ir adorá-lo. Os magos continuaram seu caminho, seguindo a estrela que tinham visto no Oriente. E ela os levou ao lugar exato onde estava Jesus. Quando o viram, prostraram-se e o adoraram, e deram a ele os presentes que trouxeram de tão longe: ouro, incenso e mirra. Naquela noite, os magos foram avisados por sonho de que não deveriam voltar a Herodes. Então, eles voltaram para sua terra por outro caminho. Deus estava cuidando do pequeno Jesus. Mas havia ainda um perigo. O rei Herodes sabia que o Cristo havia nascido em Belém e certamente não tinha a intenção de adorá-lo, como disse aos magos. Então, depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu a José em um sonho e disse para ele pegar Maria e Jesus e fugirem para o Egito. Ele disse ainda: Fiquem lá até que eu diga, porque Herodes quer matar o menino. E assim José fez. Deus estava cuidando do pequeno Jesus. E depois da morte de Herodes, José foi avisado pelo anjo para voltar para Israel. Assim, José, Maria e Jesus voltaram para sua terra e foram viver em Nazaré da Galileia. Por isso, Jesus foi chamado Nazareno, assim como os profetas haviam dito no passado. E esse não é o fim da história. Na verdade, é apenas o começo. Desse dia em diante, Jesus começou a cumprir sua missão de redimir toda a humanidade. E em todos os dias depois disso, Jesus passou a nascer no coração daqueles que creem em seu nome e o recebem como seu Senhor e Salvador. Que nesse Natal, Jesus possa nascer em seu coração, fazendo transbordar em você toda a paz e todo o amor que só Ele pode nos dar. Feliz Natal!